Olá, meu nome é Rafael Pinheiro, eu sou educador empresarial e eu quero te dar as boas-vindas à segunda aula do curso Consciência Política. Então nós conversamos na primeira aula um pouco mais sobre o entendimento das características da vida, sobre a dinâmica do funcionamento da existência, falamos sobre princípios universais, leis naturais e como essa consciência primária de entendimento da vida poderia nos ajudar na nossa realidade coletiva. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais, entendendo alguns princípios básicos referentes a essa consciência primária, de modo a ser cada vez mais assertivo e produtivo na nossa realidade coletiva. Então nós temos conversado na primeira aula, e também vamos explorar um pouco mais aqui, o princípio de causa e consequência. A gente sabe sobre isso na nossa sabedoria de vida, quando a gente fala que aquilo que a gente planta a gente colhe, ou tudo que a gente faz volta, ou que para cada ação existe uma reação, como fala a própria física. Então esse tipo de consciência, esse tipo de constatação, ele será muito importante ser entendido, ser tomado como base para qualquer tipo de atitude, porque disso depende os nossos resultados. Enquanto Maquiavel disse, por exemplo, que os fins justificam os meios, eu prefiro inverter essa frase e dizer que os meios justificam os fins. Então, se a gente quer entender por que dada a situação está como está, basta a gente olhar quais foram os procedimentos adotados ao longo do caminho para se chegar em determinada situação. Então, esse tipo de consciência nos ajuda a entender um pouco mais sobre o porquê de tantos conflitos, tanta discórdia, tanta dificuldade que a gente vive na nossa realidade coletiva, seja em nível mesmo nacional, ou então em nível de coletividade da nossa humanidade. Então esse tipo de entendimento ele ajuda a gente poder discutir essas questões de modo mais consciente, de modo mais claro. Então se a gente quer mudar uma realidade, a gente tem que mudar os meios que viemos utilizando para poder se ter resultados diferentes. É uma premissa básica, uma consciência elementar para a gente poder co-criar uma realidade mais ajustada para todos nós. Então, se nós discutimos que nós poderíamos sermos a expressão de uma mesma vida, de uma mesma natureza, de um mesmo organismo vivo, que poderia ser também uma forma de poder falar sobre o próprio universo, essa superação da consciência egóica, essa superação da dualidade, nos levaria para um entendimento que talvez nós temos, por exemplo, o cristianismo apontando sobre amar ao próximo como a si mesmo, que não seria meramente um procedimento mecânico como algo a ser vivido de modo artificial, mas sim enxergar-se a minha própria essência na outra pessoa e, portanto, amá-la como a mim mesmo. Seria um nível mais profundo de consciência. A gente precisaria talvez superar essa consciência egóica da divisão, da separação e do conflito para uma consciência maior. A gente vem tendo na nossa natureza existencial uma constante tomada de consciência. Eu até digo que a evolução seria a constante tomada de consciência. Por exemplo, Aristóteles dizia que a virtude vem da contemplação. Então, conforme a gente vai vivendo a vida, vai percebendo melhor as coisas, vamos tornando cada vez mais assertivos e, portanto, virtuosos. Então, a questão da meditação, a questão da atenção plena, a questão da consciência plena, nos ajudaria a lidar melhor com os desafios de cada situação que a gente esteja vivendo. Então, por que não parar um pouco, olhar um pouco, entender um pouco mais sobre a vida para poder que isso nos apoie em decisões futuras, para que tenhamos decisões mais claras e mais conscientes? Então, nós estamos aprofundando o que foi trazido na primeira aula, uma consciência trazida com uma apresentação de conteúdo para poder ver em nível mais prático como poder trabalhar isso de modo a ter um resultado transformador, para que tenhamos uma transformação efetiva e não apenas uma continuidade mais do mesmo, algo que vai simplesmente trazer os mesmos resultados. Então esse olhar mais amplo, a partir de uma imparcialidade, de uma sinceridade, de uma neutralidade, nos levaria para um entendimento maior. Se eu estou mexendo em uma máquina, eu estou em conflito, eu estou em problema, não estou conseguindo êxito, eu tenho que parar, procurar entender melhor, ainda que recorrer à ajuda, apoio de quem talvez também se dedique a esse tipo de causa, e aí com uma consciência maior eu volto e resolvo alguma situação. Já dizia Einstein também, por exemplo, que nenhum problema pode ser resolvido no mesmo nível de consciência que ele foi criado. Então a superação de uma consciência egóica para aquilo que é também chamado de autotranscendência, superação do ego,
trazido por Abraham Maslow, psicólogo organizacional, ou por exemplo por Viktor Frankl, criador da logoterapia, seria uma forma de poder abordar a realidade com uma perspectiva um pouco mais ampliada e com um panorama maior, a gente consegue enxergar melhor as coisas e, portanto, ter uma compreensão maior e uma assertividade maior. Então, está aqui feita uma indicação, um apontamento de algo importante também para também ser trazido em consciência, porque se queremos alguma coisa diferente, temos que fazer alguma coisa diferente também. As coisas não mudam por uma questão, claro que há a constante mudança como a única natureza do universo, mas ao mesmo tempo é mudando-se os meios que nós mudamos os fins também. Essa seria a ideia central de toda essa apresentação. E aí então, para poder falar sobre esse modus operandi, sobre como a gente pode operar uma transformação, nós temos talvez alguns autores, como por exemplo o próprio Stephen Covey, autor daquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que também deixou o 8º hábito, que se não me engano é da eficácia à grandeza, se não me falha a memória. Se tem estudos que falam que nós não estaríamos mais vivendo, pois estaríamos numa transição de uma era do conhecimento para uma era da sabedoria. Porque de nada adianta ter tanta informação, tanto conhecimento, se a gente não tiver assertividade, se a gente não souber usar tudo isso a nosso próprio favor. Então a sabedoria seria algo atemporal, algo não relativo a uma determinada cultura, mas seria um patrimônio da humanidade, e nós temos povos ancestrais que têm as suas sabedorias. Tem essa discussão, como trouxemos do Caibalion, que fala sobre 7 princípios de natureza, de 7 leis naturais e princípios universais. Cada povo, cada civilização, cada cultura tem os seus pensadores, tem os seus insights, tem as suas máximas. Então, por que não aproveitar a globalização, aproveitar esse intercâmbio cultural que nós temos à nossa disposição hoje em dia, para poder compartilhar esse entendimento e poder procurar de modo mais diretivo resolver nossos problemas coletivos. Então, se a sabedoria ela é atemporal, ela falaria de algo que funciona hoje, como funcionou há 2000 anos, e continuaria funcionando daqui 2000 anos para frente. Estamos discutindo algo que funcionaria, seria relativo ao funcionamento da existência, do universo e da vida, e, portanto, nos ajudaria como apoio a lidar com problemas coletivos também, tanto em nível individual como também coletivos. E aí, então, como eu estaria apresentando, mais do que defender uma determinada questão, ou qualquer filosofia de vida, buscar ter essa consciência de que a sabedoria ela seria algo experiencial. Nós teríamos a vivência e, portanto, a documentação de um entendimento da vida, e isso serviria como algo atemporal para se lidar com desafios. Então, nós temos a civilização grega, que também tem lá os seus sábios, seus pensadores, nós temos sabedoria indiana, nós temos sabedoria chinesa, sabedoria indígena. Então, seria mais uma indicação de que a gente poderia aproveitar esse momento de compartilhamento de tecnologias de informação para poder usar isso a nosso favor, de modo a poder, como falamos também na primeira aula, aprender com o passado para poder viver o presente sem esquecer do futuro e tomar decisões mais claras e conscientes. E aí vai de cada um poder ter essa curiosidade, procurar conhecer uma obra clássica de determinado povo, de determinado momento no espaço-tempo. Isso nos ajudaria então a lidar melhor com essa situação, porque como falamos, já dizia o psiquiatra Augusto Cury, há o princípio da corresponsabilidade inevitável. Então somos todos corresponsáveis pela nossa realidade compartilhada e coletiva, e é, portanto, a atitude de cada um de nós que vai proporcionar um resultado coletivo também à altura. Seria a paz do indivíduo, que seria a paz do mundo. Pessoas em equilíbrio, vivem em equilíbrio de modo social e coletivo, e também tem uma realidade equilibrada com o meio ambiente. Então, basicamente, seria essa a indicação dessa segunda videoaula, esse entendimento de um princípio básico, de modo a poder operar um indicativo de uma transformação, de uma mudança, de uma nova perspectiva ao menos, para que a gente, com uma consciência maior, possa lidar de modo mais atento a essa realidade compartilhada, e assim, mudando-se os meios, mudamos os fins. Então, por causa e consequência, a gente estaria com atitudes, pelo menos, mais atenciosas, e, portanto, a nossa chance de êxito também fica potencializada. Então, agradeço mais uma vez a atenção que você dedicou para essa segunda videoaula. Ainda temos a terceira para poder finalizar esse curso, e assim a gente vai poder continuar caminhando nesse diálogo para poder falar sobre consciência política, na medida em que somos todos corresponsáveis e, portanto, artífices da nossa própria existência, da nossa própria realidade como um todo. Então, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até!